Retornamos à casa do nosso Deus, mais uma vez nesse dia, com o objetivo, de engrandecer a Deus, de falar da sua palavra, de louvar ao nosso Deus que é digno, que é digno de toda adoração, de toda glória. Quero convidar as crianças para vir aqui à frente, juntamente com as irmãs, que vai estar hoje ensinando. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por tudo que já ouvimos até aqui. Cada hino cantado, cada oração feita. Agradecemos ao Senhor pelo início do culto. Ó Deus, que o Senhor receba como um cheiro suave na presença do Senhor. Peço uma bênção em favor destas crianças. Que o Senhor, Pai, possa abençoar a vida delas. Que elas possam crescer no temor do Senhor. Ó Deus, abençoe os pais, dê sabedoria para estar conduzindo, Pai, os seus filhos no caminho em que devem andar. Que o Senhor, Pai, continue conosco, nos ensinando a Tua palavra e nos ensinando também, ó Pai, a praticar a Tua palavra. Esta é minha oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Irmãos, nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo de número 9, e o versículo de número 1, somente um versículo, Provérbios 9, versículo 1. À medida que os irmãos encontrarem, eu vou pedir que se coloquem em pé. Nós estamos no mês da família, este mês de maio. As nossas mensagens, elas estarão direcionadas à família. Então, esse que é o nosso objetivo de trazer mensagens que venham edificar as nossas vidas e as nossas casas. Provérbios 9, versículo de número 1. Após a leitura, eu vou pedir ao irmão Breno que ore ao Senhor. Provérbios 9, versículo 1, diz-nos assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria edificou a sua casa, e tem algumas versões aí que diz, ergueu as suas 7 colunas. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo, e onde está lavrou, os irmãos vão falar ergueu, ergueu as suas 7 colunas. Vamos lá? A sabedoria edificou a sua casa, ergueu as suas 7 colunas. Amém? Oremos. Amém, ó Deus. Verdade, Senhor. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. É verdade, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Verdade, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite sobre o seguinte tema: 7 colunas que mantêm uma casa de pé, com base nesse versículo de número 1, de Provérbios de número 9, que foi escrito por Salomão. É importante a gente entender, irmãos, que colunas são as estruturas que sustentam uma casa. E naqueles dias, irmãos, os espaços de terreno ali dos israelitas eram muito pequenos. E uma casa, para que tivesse uma estrutura de receber uma família grande, para fazer um banquete, tinha que ser uma casa que atendesse tudo isso,
ela teria que ter no mínimo 7 colunas. E são exatamente essas 7 colunas que davam, ou que dariam estrutura para essa casa. O número 7 na Bíblia significa perfeição. E 7, ela é a plenitude da sabedoria. Podemos ainda entender que o significado do número 7 é de transmitir a suficiência dessa casa em termos de tamanho e capacidade para fazer um banquete. Irmãos, há inúmeras mensagens relacionadas a esse tema. 7 pilares para uma vida bem-sucedida. 7 pilares de uma vida com Deus. Existem muitas definições. Mas com base nesse verso, eu gostaria de pensar com os irmãos, principalmente no livro de Provérbios, sobre 7 bases, ou 7 colunas, que mantêm a nossa casa de pé. Porque sem as colunas a casa não consegue se sustentar. Um exemplo disso foi quando Sansão, ele por ocasião, quando estava ali na casa dos filisteus, onde eles iam oferecer uma homenagem a Dagom por ter vencido o inimigo que seria Sansão, ele pede para que o encoste nas colunas daquele templo. Então, quando ele derruba as colunas, aquele templo vem abaixo, aquele lugar vem abaixo, cai por terra. Então, 7 pilares, 7 colunas são as bases para que mantenha a nossa casa de pé. E eu gostaria, irmãos, de trazer aqui, principalmente no livro de Provérbios, com base naquilo que eu estudei, com base naquilo que eu vejo, entendendo aqui que muitos podem fazer as suas aplicações, 7 pilares, irmãos, extremamente necessários para que nós mantenhamos o nosso lar em pé. Para aqueles também que um dia terão seus lares e para que eles estejam de pé, precisarão destes 7 pilares aqui. E o primeiro, irmãos, está no capítulo 9 mesmo. Se os irmãos quiserem manter a Bíblia aberta no livro de Provérbios, os irmãos vão estar acompanhando aí comigo. Provérbios 9, o versículo de número 10, diz aí o que seria o primeiro pilar para que tenhamos uma casa, para que a nossa casa seja sustentada. Olha o que diz o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, o primeiro pilar, irmãos, para mantermos a nossa casa de pé, é o temor do Senhor. Quem está dizendo isso aqui, irmãos? O próprio Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi um dos reis, o terceiro rei de Israel. O homem com uma sabedoria extraordinária. Ele pediu a Deus sabedoria para governar o seu povo, para reger o seu povo. E Deus dá não somente a ele sabedoria, como dá a ele poder e muita riqueza. Salomão, ele se aventurou nas muitas mulheres que teve naqueles dias. E foram exatamente estas mulheres que levaram Salomão a apostatar-se de Deus, a distanciar-se de Deus. E ele entendeu que realmente o que pode manter qualquer ambiente, um governo, a liderança de uma casa de pé é o temor do Senhor. Irmãos, se acabar o temor, não tem mais nada o que fazer. Se faltar temor, aí a gente vai ter que viver debaixo de regras. A gente vai ter que viver, se submeter a leis. Mas quando temos o temor de Deus, vivemos debaixo desse temor, todas as coisas se modificam. Um pouco mais à frente, aqui no capítulo 14 de Provérbios, versículo 26 e versículo 27, olha o que é que nos diz, 14, 26 e 27. No temor do Senhor, tem o homem forte amparo. Onde é que nós nos sentimos amparados, irmãos? Quando nós tememos ao Senhor.
sentimos amparados quando há dentro de nós esse temor do Senhor. Ainda, verso 26 e 27, verso 26 ainda. E isso é refúgio para os seus filhos. O homem que teme ao Senhor, Salmo 128, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Porque quando tememos a Deus, não há necessidade de temermos mais ninguém. Porque isto flui automaticamente, irmãos. Então, quando tememos a Deus, vivemos debaixo do temor do Senhor, isto produz refúgio, refrigério para a vida dos nossos filhos. Eles precisam de uma orientação. E esta orientação, ela é realmente vinda de pais que temem a Deus. Olha o verso 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Para evitar os laços da morte. Irmãos, pensemos nisto. Pode faltar tudo em nossa casa, viu, irmãos? Pode faltar até o café da manhã. Pode faltar até a mistura, tanto do café quanto do almoço e da janta. Só não pode faltar, irmãos, o temor do Senhor. Porque se faltar o temor de Deus, aí as coisas desandam. Aí a gente vai começar a falar coisas que não convêm e vamos querer atribuir muitas coisas a nós mesmos, às nossas próprias forças, aos nossos próprios méritos. E achar que Deus só é bom quando as coisas estiverem dando certo para nós. Quando não estiverem, vamos pensar que não é exatamente isso que Deus é tão bom assim. Mas é importante, irmãos, esse é o pilar. Esse é o pilar. E com base nisso, irmãos, eu gostaria de pensar juntamente com os irmãos. Quando as pessoas vão até a sua casa, fazer-lhe uma visita no seu lar, o que tem lá de Deus? O que tem exatamente lá no seu lar que evidencia um ambiente que tem o temor de Deus? Muito importante nós pensarmos nisso. E quando nós pensamos nisso, irmãos, nós entendemos que a nossa forma de nós nos relacionarmos uns com os outros em casa, que a forma de nós lidarmos uns com os outros é uma forma de temor de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos, irmãos, pedir para que Deus mantenha acesa em nosso coração essa chama do temor. Temor não é ter medo. Não é ter medo de estar fazendo alguma coisa errada e de Deus mandar um raio do céu não é isso. Mas é uma ideia de reverência, uma ideia de que existe um Deus, um Pai superior, e eu preciso viver a minha vida em consonância com a vontade dEle, de tal forma que o agrade. É muito importante quando nós pensamos nisso. E importante também, irmãos, cultivarmos o hábito de orarmos para que Deus coloque temor no coração dos nossos filhos. É preciso colocar temor de quando estiver num ambiente ruim, num ambiente inadequado, lembrar de Deus, lembrar da sua palavra, lembrar dos preceitos do Senhor e isto produzir temor e dizer, não, eu não vou me envolver nesta situação por causa de Deus, por causa da sua palavra, por causa da sua santidade. E quando nós, irmãos, adotamos isto como um padrão para a nossa família, tudo se torna diferente. Pensemos nisso, irmãos. Não pode faltar temor de Deus em nosso lar. E nós precisamos cultivar isso, através da oração, através da reverência a Deus. Quando nós repreendemos palavras que insultam a santidade de Deus, nosso lar é um ambiente que deve fluir a presença de Deus. É preciso que nós, irmãos, desenvolvemos esse temor do Senhor, principalmente dentro da nossa família. Pode faltar tudo, só não pode faltar reverência, respeito e temor ao nosso Deus. Esse é o primeiro pilar. O segundo, irmãos, está em Provérbios 14 também. Os irmãos que estão com as Bíblias abertas aí, Provérbios 14, versículo de número 16. Olha o que está escrito. O sábio, versículo 15, vimos? 14, 15. O simples dá crédito a toda palavra. O simples dá crédito a toda palavra. Mas o prudente atenta
para os seus passos. A segunda coluna, irmãos, que mantém uma casa de pé é a prudência. E está atrelada à sabedoria. Irmãos, é importante que nós entendamos que no livro de Provérbios, quando faz alusão à sabedoria, sabedoria, irmãos, é a personificação do próprio Deus. Então, quando todo homem que busca a Deus, encontra sabedoria. E sabedoria, irmãos, não é apenas você saber algo, mas é você saber. É como se a gente dissesse o seguinte: tem pessoas que sabem que o fumo faz mal, prejudica a saúde. Ele sabe, ele tem conhecimento, mas o sábio, ele não utiliza isso. Porque ele é sábio, sabe que isso vai causar um dano, então por esse motivo que ele não faz. Importante nós entendermos, irmãos, que a prudência ela está totalmente ligada à sabedoria. E se faltar prudência em casa, as coisas dificultam. Prudência é a capacidade de percebermos aquilo que é correto, aquilo que não é correto, o ambiente correto para falar, o ambiente correto para se posicionar, e o ambiente correto de ficar quieto, saber viver de forma sábia. A falta de prudência, irmãos, tem levado muitos lares a situações delicadas e complicadas. Notemos que nesse Efésios, no capítulo 5 e no versículo de número 15, esse é um versículo aqui do Novo Testamento, está escrito assim: vede prudentemente como andais. Lá está escrito assim: vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, o que não é prudente, irmãos? Muito importante a gente ter esta capacidade, porque nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, a gente precisa desenvolver esta prudência. E prudência é saber exatamente como nos relacionar. E o que tem, irmãos, faltado nesses últimos dias é exatamente isso. A gente precisa ter esta percepção. Vamos citar aqui, irmãos, alguns exemplos. Eu, como marido, eu preciso aprender a desenvolver o hábito de elogiar minha esposa, de falar das suas qualidades, de elogiar aquilo que ela faz bem em casa, de elogiar as suas vestimentas, isto é, quando as suas vestimentas são modestas e de alguém que tem um caráter cristão. Porque quando ela também estiver usando uma veste que não é modesta e que, se aquela veste me atrai a atenção em casa, vai também atrair a atenção de outros olhares aí fora. É importante, irmãos, que nós, como homens, que temos as nossas esposas, que tenhamos a coragem de, como homens, dizer para elas que esse tipo de vestimenta não convém. Por que nós precisamos fazer isso? Porque a gente sabe que muitas vezes, quando ela está usando de tal forma que você está incomodado, e se você vê uma outra lá que esteja vestindo igual a sua esposa está, e você fitar o olhar nela, então isso significa que outros homens fitarão os olhares também na sua esposa. E existe, irmãos, a ideia da defraudação. Muito importante isso, viu, meus irmãos? Meus irmãos, esse cuidado. Não vejo, irmãos, nenhum problema quando se trata da casa lá, onde marido e mulher estão lá dentro da casa. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Então, esse vínculo romântico tem que ter, viu, irmãos? Porque senão vão ficar com dois estranhos dentro do lar. Preciso ter. Não há nenhum problema de que a esposa lá dentro da casa se vista como querer para o seu marido. Não tem nenhum erro nisso para o seu marido. Ela só não pode esquecer que é lá dentro para o seu marido. Porque se ela escapulir, for lá colocar um lixo lá fora, alguma coisa desta forma, e outro vê, ele poderá passar o dia inteiro pensando em você, minha irmã. E projetando coisas ruins de você, minha irmã. Pecando, minha irmã. Isso é importante, irmãos. Não vamos ser ingênuos ao ponto de dizer, mas também, pastor, o senhor está vendo coisas demais.
Claro que eu não estou vendo coisas demais. Não tem nenhum bobo aqui não, né, irmãos? É assim que funciona, é assim que eu vejo. Da mesma maneira, irmãos, funciona da mesma forma com as mulheres cujos maridos têm uma amizade muito exagerada com outras mulheres de sexo oposto. Isso não é muito bem lícito isso não, viu, irmãos? É importante que sejam amigos, mas não ao ponto também de expor até confidências. Na hora que vê uma pessoa do sexo oposto, uma risaiada sem fim, aquela alegria assim, exuberante, e chega em casa um caladão. Chega em casa, mas quando vê uma outra pessoa do sexo oposto que não seja a sua companheira, aí muda totalmente, a forma de andar ele muda, a forma de sentar ele muda. É muito importante a gente pensar nisso. Prudência é a capacidade de perceber que tem coisas que não convêm. Não dá certo, não fica legal. As pessoas vão entender errado. Eu não estou nem aí com o que as pessoas dizem. Pois deveria estar. Ninguém inventa uma coisa do nada, viu, irmãos? As pessoas têm a tendência de aumentar, mas não de inventar. Sempre tem um pezinho quando inventa alguma coisa. A prudência é a capacidade da gente saber fazer isso. Cuidado, irmãos, com elogios excessivos com pessoas do sexo oposto. Elogiar a roupa, elogiar aí vai, primeiro momento elogia o vestido, ou ela elogia a camisa dele, e daqui a pouco já elogia o penteado, e daqui a pouco elogia o batom. E aí, sabe onde que esse negócio vai, né? Prudência é a capacidade da gente colocar limites. Ser prudente é ter esta percepção, meus irmãos. E todo lar maduro procura viver de forma prudente. Olha, numa hora dessa, não dá. O ambiente aqui é meio hostil, não convém, não fica legal para mim. Nesse lugar, numa hora dessa, não dá certo. Então, todo cuidado é importante. E isso funciona também, irmãos, para os solteiros que estão querendo entrar num relacionamento, a forma como namoram. Se ficam evitando gente, procurando o escuro, é porque isso não é prudente, está pensando em coisas erradas. Prudência é a capacidade de você não ter nada a esconder de ninguém, e tudo que você faz de sã consciência a respeito daquilo que é correto. Pensemos nisso, seja prudente. Prudente na hora de escolher alguém para se relacionar. Prudente ao ponto de pedir a Deus que te ajude. E nós também, irmãos, como pais de família, nós precisamos ter prudência para estabelecer as prioridades da nossa vida. Porque há pessoas, irmãos, principalmente os homens, passam muito tempo no trabalho, a esposa e os filhos ficam a maior parte do tempo, às vezes, sozinhos, e quando ele chega do trabalho, ele vai para um outro ambiente, que não seja a casa, para um campo de futebol, para um boteco, para uma quadra, para qualquer lugar, e aí só chega em casa à noite para jantar, banhar, dormir, e essa vida direto. Era como que se, olha, vocês estão aí. Exatamente, irmãos, esse é um dos motivos pelo qual a gente está vendo tantos ambientes, tantas lacunas, não colunas, mas lacunas perigosas. Isso não é bom. A gente precisa tomar cuidado e valorizar aquilo que Deus nos deu. A família, irmãos, é um patrimônio riquíssimo, a nossa riqueza. Os nossos filhos, irmãos, são frutos da união entre um homem e uma esposa, do marido e da mulher. E eles vieram ao mundo ainda com requintes de Deus, porque filhos são heranças do Senhor. Esta família é um vínculo criado por Deus, abençoado por Deus, para que a gente estabeleça um lar, e a partir desse lar a gente estruture uma sociedade, a gente vai dando continuidade às gerações. Então nós precisamos ter cuidado de zelar pela nossa família. O descuido dela é um perigo, porque Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que se nós não cuidarmos dos nossos, nós negamos a fé e somos piores do que os infiéis. É importante que nós tenhamos cuidado com os da nossa família. Prioridade, irmãos, é entender que eu particularmente, eu preciso entender que como pastor,
A igreja é um lugar onde eu tenho responsabilidade com a igreja. Mas antes de ter responsabilidade com a igreja, eu preciso ter responsabilidade primeiramente com a minha família. Então entendo que se não estiver bem em casa, eu também não estou bem para passar nada para os irmãos aqui. Porque as minhas primeiras ovelhas são as que vivem comigo 24 horas, praticamente todos os dias dentro de casa. Que me conhece e sabe como eu sou. Importante a gente pensar nisso. Irmãos, a terceira coluna que mantém uma casa de pé está aqui em Provérbios 13, quem está aí com a Bíblia aberta, versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Conhecimento. Conhecimento, irmãos, é a terceira coluna. Na vida, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai adquirindo conhecimento. E conhecimento nós adquirimos com a vida, com os ensinos, com a igreja, com a aprendizagem. É assim que a gente adquire conhecimento. Irmãos, e a gente precisa ter humildade para abrir o coração e buscar ajuda. A gente não é detentor, irmãos, de todo conhecimento. Veja mais uma vez aqui, irmãos, que o prudente, ele procura o quê? Conhecimento. O prudente procura conhecimento. Sei que nesses meus 25 anos de casado, como nós falamos aqui até pela manhã, se eu fosse casar hoje com a cabeça que eu tenho, talvez nossa vida teria sido maravilhosamente bem. Mas eu não seria o que sou e não teria o conhecimento que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por cada processo de aprendizagem durante estes 25 anos. Conhecimento a gente se adquire quando a gente vem para a igreja, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente busca ajuda. A gente tem que buscar ajuda, irmãos. Não sei, mas pode ser que nos casais da nossa igreja, alguns estejam passando por algumas dificuldades peculiares aí, que só vocês sabem o que são. Mas tudo tem jeito. Procure ajuda, tenha humildade para isso. Não faça, irmãos, muitas vezes, como muitos dizem o seguinte: não, eu estou orando ao Senhor e Deus vai resolver esse negócio para mim. Sim, Ele está te dizendo, procure ajuda. Temos médicos de vários, mas uns ímpios aí que ficam ensinando coisa errada. Tá, mas você tem o Espírito de Deus, você sabe discernir os Espíritos, procure ajuda. É um assunto melindroso que não deve falar para todo mundo. Procure alguém da sua confiança. Ele vai te ajudar, ele não vai sair contando para ninguém não, mas tem que ser alguém da confiança. Cuidado para não falar com alguém que você acha que é amigo e de repente no outro dia você sair na rua, está todo mundo rindo de você, com a mão na boca. É muito perigoso isso, irmãos. A gente precisa saber exatamente com quem procurar ajuda, mas há recursos. A gente sabe das dificuldades, irmãos, mas quem procura conhecimento cresce. E eu sei que na minha vida eu precisei ler vários livros de como me relacionar, de como entender. Isso é muito importante, irmãos, porque as pessoas se preparam para tudo hoje. Não é assim? As pessoas se preparam para tudo. Vai fazer um concurso público, estuda. Quer ser jogador de futebol, fica o tempo inteiro treinando. Quer ser atleta, corre a semana inteira. Qualquer área, as pessoas estudam. Tem algumas pessoas aqui, irmãos, que de política entende tudo. Não perde um jornal. Sabe tudo. Mas não sabe cuidar de uma família. Não sabe cuidar dos filhos. Não sabe tratar bem uma esposa. Não sabe tratar bem o marido. Eu acredito, irmãos, que tem pessoas que não têm dom para casamento, não deveriam se casar. Eles não cuidam nem deles direito, irmãos. Mas a cultura nossa diz: moço, não pode ficar assim, você não pode ficar assim. As pessoas não se preparam. Deveriam se preparar, ler sobre isso, estudar sobre isso, procurar ajuda sobre isso. Me oriente sobre isso, eu preciso de ajuda sobre isso. Não, vai tocando aí, mas das outras coisas sabe tudo, mas não sabe lidar com lá. Então, irmãos, nós precisamos adquirir esse conhecimento. Olha o capítulo 9 de Provérbios, o versículo de número 6, Provérbios 9, versículo 6. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do
conhecimento. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Procurem pessoas que buscam conhecimento. Ande com sábios e será sábio. Busque conhecimento, abandone o caminho daqueles que são insensatos. Ainda o versículo 12 do capítulo 8, verso 12 de Provérbios. Eu, a sabedoria, olha o eu aí com E maiúsculo, né? Deus, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Irmãos, às vezes pessoas vão no YouTube, aprende de tudo, que ensina tudo. Como você tem um aparelho quebrado, você vai no YouTube que te ensina a consertar. Você quer alguma coisa no celular seu, não está sabendo configurar, vai no YouTube, ele te explica. Mas poucas pessoas, irmãos, estão indo no YouTube para procurar palestras de homens que ensinam a viver em família, a tratar bem uns dos outros, a cuidar da sua casa. As pessoas não acham isso interessante. É importante que a gente passe a valorizar esse item, a incentivar esse aspecto da vida. Você não acha isso importante? Irmãos, a quarta coluna, Provérbios 31, verso 27. Provérbios 31, verso 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não coma o pão da preguiça. Atende ao bom andamento da sua casa e não coma o pão da preguiça. Irmãos, a quarta coluna, para que nós mantenhamos a nossa casa de pé, é disciplina. Mas não é disciplina aqui, irmãos, referente à correção, não é isso. Tem que disciplinar, não é isso. O disciplina aqui é a gente ter disciplina. Sabe o que é disciplina? É ter horário. Irmãos, nunca se viu uma época de pessoas tão indisciplinadas como agora. Nunca se viu uma época de pessoas tão indisciplinadas como agora. Ele não tem horário para dormir. Ele não tem limite para assistir TV. Ele não tem limite para ficar olhando o celular. Ele não tem limite, um horário estabelecido para acordar. Ele não tem limite, um horário estabelecido para almoçar. Não tem um horário estabelecido para jantar. Não tem. É aquela coisa assim, vai rodando assim. Aí ele diz o seguinte: eu não entendo porque eu ando tão assim estressado, eu ando tentando perder peso e não perco, e olha que eu como pouquinho, é verdade, eu como pouquinho, mas não consigo perder, eu ando tão assim, com as insônias, é porque ele é todo bagunçado, indisciplinado, irmãos. E aí o organismo nunca se acostuma, porque ele bagunçou tudo. Irmãos, a disciplina, ela é extremamente fundamental para quem tem o conhecimento de Deus. Quando uma pessoa chegar, é claro, né, irmãos, que a gente não vai conseguir manter isso, às vezes uma coisa em ordem, 24 horas, um momento ou outro, isso vai acontecer, você vai chegar, alguém vai chegar no momento impróprio e alguma coisa, mas irmãos, a nossa tendência maior deve ser por disciplina. Deve ser por disciplina. Isso é muito importante. Alguém quando chegar no quarto do adolescente, depois que ele levanta, mais tarde, assim, passando uma hora e for lá e olhar, ele vai ter um parecer a respeito dele, se ele é organizado ou se ele é um bagunçado. E isto vale para nós também, irmãos. O cristão, ele precisa, de certa forma, ter os seus cuidados. E isso aqui até se aplica, irmãos, quando se trata de vida a dois. É muito complicado para a esposa, ela que se cuida toda direitinho e vai deitar. O camarada chegou 2 horas do serviço, toma um banho ali 2 horas da tarde, passa o restante rodando para lá e para cá, chega à noite e vai deitar suado mais do que tudo.
E ainda quer que a esposa dê atenção para ele. Irmãos, o propósito da gente estar falando isso aqui, irmãos, não é querer dar lição de moral em ninguém, pelo amor de Deus. O propósito aqui é para que a vida da gente se torne mais fácil. A gente quer facilitar as coisas, irmãos. O propósito é de ajudar. Se as pessoas te fizerem uma visita na sua casa, eles vão olhar para você e ver que você é um camarada organizado, caprichoso, ou você vive de aparência. Disciplina, irmãos, isto é importante, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 40, diz o seguinte: tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo o que nós formos fazer deve ser feito com decência e com ordem. Aquilo que formos fazer, irmãos, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque é exatamente isso que nos representa. É exatamente isso que as pessoas olham para nós e nos vê. E nós precisamos aprender a nos disciplinar. E esse disciplinar, irmãos, abrange tantos outros fatores. A gente vai para o nosso lar, por exemplo, o que eu consegui organizar na minha casa no sentido espiritual? O que eu tenho trabalhado nesse sentido? Irmãos, isso é fundamental. A gente precisa desenvolver hábitos que vai nos ajudar espiritualmente. Se nós somos pais que não oram, nossos filhos não vão orar também. Se nós somos pais que não frequentam a igreja, nossos filhos não vão frequentar também. Se nós somos pais que os filhos nunca nos pegam lendo a Bíblia, eles não vão ter interesse de ler a Bíblia também. Então nós precisamos desenvolver hábitos sadios e espirituais. Irmãos, é muito importante nós desenvolvermos hábitos saudáveis, mas os hábitos espirituais, isso é extremamente fundamental. Começa fazendo isso para ver. Com 21 dias se torna hábito. Não é fácil, mas se torna. Irmãos, o quinto pilar que mantém uma casa de pé, Provérbios 12, verso 19. Provérbios 12, verso 19. Provérbios 12, 19. O lábio veraz permanece para sempre, ou o lábio verdadeiro permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Falamos, irmãos, que o temor do Senhor é um pilar, que a prudência é um pilar, que buscar conhecimento é um pilar, que disciplina, ter disciplina é um pilar, e o quinto pilar é a verdade. Irmãos, nós aprendemos na nossa cultura brasileira, porque o brasileiro usa muito jeitinho para suceder, sair bem na vida, e muitas vezes, irmãos, a gente acaba adotando esse sistema. A gente acha que uma mentirazinha não faz mal nenhum. E o problema é que muitas vezes essa mentira ela acaba indo para dentro da casa. É o filho que começa a mentir para os pais que começam a mentir para os filhos, e os pais que começam a mentir uns para os outros. Mas tudo precisa ser facilitado, irmãos. Porque muitas vezes, por exemplo, o marido fez alguma coisa, ou deixou de fazer alguma coisa, porque ele esqueceu, e aí a esposa, quando vem questionar com ele, vem questionar, você fez isso com tanta raiva, e ele, para evitar problema, ele mente. Não, eu não estava sabendo disso, não. Muitas vezes, irmãos, a forma de tratar um ao outro, você acaba formando companheiros mentirosos. Seja delicado na hora de fazer uma cobrança, porque a palavra dura suscita a ira. E para mim, irmãos, não existe coisa mais feia nesse mundo de que ver um casal brigando na presença dos outros. Ou coisa feia, dá vontade da gente sumir, porque é feio demais. Muito feio. A gente precisa desenvolver esses hábitos, irmãos, porque senão as pessoas começam a fazer isso com tanta naturalidade em casa, que daqui a pouco está fazendo no meio do público, achando normal. Achando normal. Mas nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros. Se você saiu e foi na casa de um amigo, a esposa ou o marido perguntar, fala a verdade. Onde que você estava? Eu estava na casa de fulano de tal, estava lá conversando com ele, mas aí inventa uma história.
Mentindo. É exatamente aí, irmãos, que os filhos adolescentes, eles olham para os pais e percebem que eles não são mais os super-heróis que eles eram quando eram pequenininhos. Porque quando pequenininho eu admirava assim, meus pais são meus super-heróis. Mas quando eles viram adolescente, eles percebem as falhas dos pais e dizem, já não é tão super-herói assim. Mas precisamos, irmãos, nos voltar para a verdade, sermos verdadeiros uns com os outros. Porque se você falou sim, é sim mesmo e pronto. Se você falou não, é não e não. E a partir desta verdade, adquire confiança. Muito importante adquirirmos esta confiança com base na verdade. É tão ruim, irmãos, quando alguém pega uma qualidade não, um defeito, né? De as pessoas atribuir a ele a mentira. Fulano, olha, foi fulano que falou, e aí você que sabe se você acredita ou não. E quando isso se refere a um cristão, irmãos, que vergonha. A gente precisa aprender a cultivar a verdade. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Pai, foi isso que o Senhor falou? Não, menino, não falei. Eu falei, filho, eu errei, eu me equivoquei, me perdoe. Não se deve falar assim. Viu como que isso engrandece um homem? Irmãos, sexta coluna, já estou finalizando. Provérbios 17, versículo 9. Provérbios 17, verso 9, está escrito: o que encobre a transgressão, adquire amor. Ué, como assim? O que encobre a transgressão, adquire amor. Mas o que traz o assunto à balia, separa os maiores amigos. Há um versículo que diz que aquele que encobre a transgressão não prosperará. E aqui diz que quem encobre a transgressão adquire amor. Como assim? Mas, na verdade, irmãos, a tradução exata disso aqui, encobrir a transgressão, é você ignorar, é você relevar, é você perdoar. A tradução exata, eu sei que alguns irmãos devem ter alguma versão aí, a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto, estraga a amizade. Quem perdoa uma transgressão, uma ofensa, mostra que tem amor. E é praticamente impossível a gente manter um lar de pé se faltar perdão. Então, perdão aqui, irmãos, eu descrevi como o sexto pilar para manter uma casa de pé. E eu não tenho nenhuma dúvida que mesmo os casais mais idosos que aqui estão, e os irmãos vão de permanecer juntos até que a morte os separe, eu creio nisso. Mas, irmãos, vai ver quantos perdões nesta vida tiveram que dizer um para o outro. Ou pedir, ou liberar. Por que existe o perdão, irmãos? Porque existe o erro. Por que eu tenho que perdoar? Porque eu também erro às vezes. E isso, irmãos, é extremamente necessário para que nós tenhamos lares sadios. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Porque eu devo perdoar. Quando se trata de casal, tem que isso acontecer antes do sol se pôr, antes de dormir. Viu, irmãos? Mas e o orgulhoso que não cede? Problema dele. Você que está certinho, você que não errou, não é fácil não, viu, irmãos? Você tem consciência de que você está certo, e você vai lá e pede perdão ao errado para ter paz. E ele ainda fica dando um de durão, ainda que não quer perdoar, por algo errado que ele fez. É assim, irmãos. Às vezes, é preciso engolir sapo atravessado da garganta. E muitos não querem experimentar isso mais. Perdão é extremamente necessário. Perdoe. Mas perdoe e não fica repisando, como diz aqui. Quem fica lembrando o assunto, estraga até amizades. Então, hora ou outra está mexendo no assunto. Ué, perdoa ou não perdoa? Que negócio é esse? É muito importante, irmãos, nós temos isso como nosso padrão. E para finalizar, irmãos, último pilar. Primeiro pilar, o temor do Senhor. Segundo, prudência. Terceiro, conhecimento. Quarto, pilar, disciplina. Quinto, verdade. Precisamos viver em verdade. Sexto pilar, perdão. Sétimo e último pilar, Provérbios 27, versículo de número 6, para finalizar a nossa mensagem. Leais
são as feridas feitas pelo que ama. Mais uma vez, leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Desconfie de uma amizade que concorda com seus erros. Você está fazendo uma coisa errada e o camarada ou a camarada está concordando, achando tudo certinho. Desconfie dessa amizade. Porque a amizade verdadeira, olha o que diz o verso que nós lemos aí, o verso 6, são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama, machuca às vezes. Fala a verdade. Você cisma com ele lá, fica brabo uns dias, mas você falou porque ele precisa ouvir, porque você ama. Irmã, não deixe de dizer a verdade para o seu marido quando ele errar. Ah, mas ele vira um monstro, deixa ele virar. Aí se ele tentar me agredir, tem a lei Maria da Penha. Tá? E eu concordo plenamente com você denunciar, não tem problema nenhum. Mas fale a verdade. Ah, pastor, mas não tem a lei José da Penha? Quando não posso ousar abrir a boca porque já vira um Satanás. Então eu prefiro não falar, deixa para lá. Mas se você ama, repreende o inimigo e fale. Isso, irmãos, é para quem ama, faz isso, corrige, diz a verdade. Sei que ninguém vai gostar no primeiro momento. A Bíblia diz isso, né? No primeiro momento não é legal, mas depois a gente vai agradecer quando isso acontece. Então, o sétimo pilar que mantém uma casa de pé é o amor. E eu gostaria de fechar lendo o que está em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao verso 8. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Hora ou outra a gente depara com pessoas tão complicadas, tão estressadas, que a gente olha assim para o marido da pessoa e fala: olha, esse camarada só falta converter para ir para o céu, porque esse é um santo, para aguentar tudo isso eu acho que eu não aguentaria não. Mas o amor faz isso, irmãos. O amor é paciente. Talvez você que está de fora fale: eu não suportaria. Mas talvez o seu cônjuge aí tem defeitos que o outro também não tem, e você está suportando. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, o amor é confiante. É óbvio que o cônjuge não precisa ficar dando motivo, não é, irmãos? E não vai dar. Porque a sua postura é uma postura de alguém que tem um dono ou que tem uma dona. Pertence a alguém. Então todo o respeito e todo o amor é direcionado àquela pessoa a quem formou um corpo. Então, não se ensoberbece, não se julga superior, porque tem alguns casais que um dos cônjuges começa a julgar superior ao outro, né? Acha que ele é melhor, que ele é estudado, que o outro não é, que ele tem um emprego bom, o outro não tem, e aí começa a achar que é alguma coisa, e de repente fica vivendo como se fosse pré-adolescente. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. Não é egoísta. Como assim? Ele não pensa em atender somente à vontade dele. Não, se tiver bom para mim, para ele ou para ela, eu quero que esteja bom para mim. Eu que quero ser feliz. O amor não se ensoberbece. O amor não busca os seus interesses. Não existe o eu, é o nós. É o nós que existe, não é o eu. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre. Está sofrendo e está amando.
está sofrendo, mas continua do lado. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera, tudo espera. Olha o fechamento do versículo 7. O amor tudo suporta. Porque quando a gente foi para o altar, novinho, né, com 19, 20 anos de idade, irmãos, o negócio era diferente, né? A pele lisa, não tinha uma ruga sequer, o cabelo tudo no seu devido lugar, tudo em cima. Mas depois as coisas vão modificando com o decorrer do tempo e não vai sendo mais a mesma coisa. Mas o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. O amor, olha o versículo 8. Parte A. O amor jamais acaba. Ué, pastor, mas o meu está esfriando. O amor jamais acaba. Porque esse amor de Paulo aqui, irmãos, é o amor ágape, é aquele que coloca em nossos corações. Você está vendo que os ventos estão soprando contrários. Mas mesmo assim você não deixa de amar. Que maravilha, viu, irmãos? Que grandeza. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos pregar nas nossas igrejas. Falar desse amor verdadeiro, eterno. Nesse amor que dará segurança para os nossos filhos. Nesse amor que vai perdurar durante o caos. Que vai permanecer. E que lá no final da vida, ele será lembrado como um exemplo a se seguir. Como um modelo a se imitar. Venceu as tempestades, as intempéries da vida e ainda se mantiveram juntos, porque o amor não se acaba. Porque se fosse, irmãos, baseado na aparência, ele teria épocas, né? Ele teria épocas, mas não deve ser baseado na pessoa. O amor, ele dá sustentação ao lar. O amor de Deus, irmãos, nos nossos corações é que mantém nossas vidas de pé. É o amor de Deus nos nossos corações que nos mantém, irmãos, apegados uns com os outros e principalmente com os da nossa família, com os nossos consanguíneos, com aqueles que Deus nos abençoou, que Deus nos presenteou. Pensa aí, irmãos, nós homens, pensa aí, alguém, uma mulher, decidiu deixar a família de seus pais para viver contigo para sempre, quer sofrer contigo e vice-versa. Alguém também que deixou a casa dos pais e que deixou tantas outras para dedicar a vida para você. Isso mostra o quão especial somos diante daqueles que Deus escolheram para nós e devemos valorizar com todo o nosso coração. Irmãos, vamos manter bem firmes as colunas que mantêm a nossa casa de pé. Temor do Senhor, prudência, conhecimento, busque conhecimento, disciplina, estabeleça regras, viva na verdade, não viva de aparência, libere perdão e cultive o amor, exercite o amor. Que Deus nos abençoe, em nossos corações complete a sua palavra. Amém? Vamos cantar um dos hinos daqueles cânticos da família? Tem um... Isso, Jesus é a aliança. Muito bem, meu irmão.